Primeiro que eu queria te perguntar você percebeu, a partir desse seu posicionamento de aumentar o processo de autocrítica, mudança no seu meio familiar? Então, você percebeu que as pessoas ao seu redor acabaram tendo sendo afetadas positivamente por conta desse aumento da autocrítica? Se você percebeu, como é que foi isso para você? Então, no início, assim, eu percebi que começou a ter mais conflito, assim, né? Então, eu não conseguia equilibrar a questão do porão consciencial. Às vezes, eu achava que eu estava tendo autocrítica, assim, mas eu estava sendo mais impulsiva, em questão de ingratidão também. E aí, foi meio que um processo, assim, até para mim conseguir equilibrar, assim, essa questão, né, da autocriticidade com o porão consciencial. E aí, agora, assim, pensando, assim, por exemplo, como eu era muito submissa, eu era, tipo assim, todo mundo mandava, assim, em mim. Aí eu comecei, com esse movimento, começou a ter mais conflito, né? Tipo, ela discordando, tipo, esse sentido, assim. E aí eu comecei a perceber essa questão. Mas hoje em dia a questão do convívio familiar lá em casa, assim, tá bem melhor, assim, questão de respeito, né? Então, eu percebi essa questão de maior respeito, de maior, assim, até a convivência melhorou, né? Questão, e não numa convivência, assim, mais, no meu caso, submissa, assim, uma convivência mais lúcida, assim. Legal. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar é que na fatologia você coloca sobre... Um minutinho, eu tenho que encontrar aqui. Mas sobre o reconhecimento da genética familiar. A compreensão da genética familiar. Como que isso auxilia no processo da autocrítica? Então, nesse sentido, assim, eu coloquei aqui no sentido de uma genética mais física, assim, né? Porque, por exemplo, lá em casa, né, na minha família tem uma tendência bastante, assim, por exemplo, a tireoide, a questão da diabetes, né? Aí eu fiquei pensando nesse sentido da pessoa ter a autocriticidade para ver o que impacta nela, né? Por exemplo, eu tenho tireoide e quando eu não tomo remédio eu fico meio molengona, não faço nada o dia inteiro. Eu fiquei pensando nesse sentido, né? Mas aí tem a questão da mais multidimensional, né? A pessoa ela começar a ver essa questão, né? Mas sentido. No seu caso, acho que a paragenética sobrepairou, né? Porque senão você teria se deixado levar, né?